Agora vocês vão conhecer a parte espiritual. Todos nós temos luz e sombras. A maioria de nós esconde as nossas sombras, né? E a gente sabe que existe uma rede complexa, principalmente na parte mediúnica, de coisas que estão ocultas e que eles querem que permaneçam ocultas, né? Na temática que a gente ia trabalhar, que é a questão da inovação das trevas, e aí eu coloquei essa música para que vocês pudessem perceber algumas coisas que estão acontecendo no mundo, que o Fábio Braza já percebeu e transcreveu. Isso é o nosso futuro. Só que agora vocês vão ver o mundo por um outro lado. Nós que fomos chamados a trabalhar com a mediunidade e a nossa relação com a tecnologia, isso tem afetado os trabalhos mediúnicos? Eu, quanto médium, quanto de tempo eu tenho dedicado à espiritualidade e quanto de atenção eu tenho dado no celular? Hoje os espíritos estão utilizando a tecnologia para nos desconectar da parte espiritual e estão conseguindo em massa. E sobretudo a gente também não tem avançado nas pesquisas espirituais. Grande parte dos centros, eles estão deixando de ter os seus frequentadores ou muito menos de assimilar jovens, porque não tem nada que atrai o jovem. Se você pegar os movimentos evangélicos, o que tem acontecido? Eles estão para cima, alegre, eles investem na juventude. E de contrapartida, nos centros espíritas, em muitos movimentos, em casas espiritualistas, as pessoas têm um certo receio com a alegria. E a gente parece que esqueceu isso. A gente quer um movimento rígido, a gente não está aberto ao novo. E enquanto a gente está trabalhando com a mediunidade, muitas vezes a gente fica há séculos e séculos. O Espiritismo surgiu em 1857, trazendo um grande movimento, que não é dois espíritas, mas dois espíritos, não importando a nacionalidade em que ele tenha nascido, a cor que se apresente, mas é dois espíritos, um movimento universal. E a gente muitas vezes esquece disso. Então, para que a gente entenda hoje o que eu vou falar, a gente tem o movimento da espiritualidade superior, que ascende e que precisa de trabalhadores e que é urgente para que eles se refaçam e que estejam dispostos a trabalhar pelo bem. Mas para isso é necessário algumas coisinhas básicas. Chico diria disciplina, com Emmanuel, que ele aprendeu, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Hoje, além da disciplina, nós precisaríamos de compromisso, sobretudo. E também de algo que chama-se abnegação. Abnegar do domingo de vocês para estar aqui foi um grande avanço, eu dou parabéns a vocês. Poucos se dedicam a aprender algo sobre a sua espiritualidade. E a gente tem esquecido isso dentro dos trabalhos. A gente tem um sério problema com relação à questão de horários e que isso também é uma forma de compromisso. A espiritualidade, como Simone colocou aqui, que assiste a gente, são diversos núcleos religiosos que são confraternizados. Como assim, Bruno? Nós temos, por exemplo, aqui o núcleo Consciência Nova, que daqui a pouco eu explico um pouco da estrutura do núcleo para vocês. E existem algumas colônias de espíritos, de núcleos e religiosos, tanto católicos, protestantes e espíritas, umbandistas e candomblecistas, que fazem parte da nação brasileira e que também estão no agrupamento paraense, digamos assim, nosso território. E a gente lança o evento, a espiritualidade compra e várias caravanas vêm para esse evento de hoje. E a gente, inclusive, um dia eu falei para a Nira, não sei se ela está aqui ainda, mas ela está preparando o suco ali, que ela às vezes tem muito problema com o horário. Às vezes é normal, mas nós precisamos estar aqui no horário adequado e se adequar. Porque quando eu marco o horário, por exemplo, vamos iniciar às 9 ou 9h30 no máximo, a gente coloca 9 para iniciar 9h30. E às vezes a gente inicia às 10, porque as pessoas estão saindo de casa, tem aquele movimento brasileiro de chegar atrasado, não é? E a gente acha que isso é normal, mas quando eu chego atrasado, eu não estou fazendo esperar as pessoas só. A espiritualidade já está aqui com uma porção de desencarnados que hoje estão utilizando a energia de vocês para levar um pouco de alívio a essas pessoas que estão recém-desencarnadas. E a gente precisa de compromisso e abnegação, coisa que poucas pessoas hoje vão abrir mão. A gente precisa de disciplina, para que a gente também possa ouvir, e às vezes eu não sou muito disciplinado, né? Eu gosto de questionar, e às vezes eu faço parceria com os espíritos, através da mediunidade de Simone, desde que eu compreenda o
trabalho que vai ser feito. Dou muito trabalho para os espíritos, em realidade. Mas é porque eu preciso compreender o que vai ser feito. Então, quando a gente fala da inovação das trevas, a gente vê o quanto que as trevas têm avançado no mundo e parece que a gente, como trabalhador espiritual, não tem feito nenhuma diferença. E talvez a espiritualidade possa contar com poucos colaboradores. E eu gostaria que vocês fossem um desses colaboradores hoje. A nossa palestra vai falar sobre a estagnação dos médiuns, mas primeiro, desculpa a minha voz, que eu estou com um probleminha na voz. Ocasionado por um espírito. A gente vai falar sobre as trevas. Quando a gente fala em trevas, muitas vezes assusta, né? E é para assustar mesmo. Ela é a parte que a gente renega, mas ela está dentro da gente. E muita gente tem mais afinidade com as trevas porque a gente veio de lá. Viemos das profundezas abissais, das zonas umbralinas e trouxemos muita tendência ruim que a gente muitas vezes manifesta no mundo. E sabe quando eu consigo manifestar essa parte ruim, negativa? Quando alguém pisa no teu calo, no teu ponto fraco. Aí você vai se revelar como você é. Ó, quero que vocês percebam a nossa camisa, ela está escrita aqui: o amor é o único caminho, o amor é a nossa maior religião, que é a nossa frase e é o que sintetiza o trabalho do núcleo. Nós não temos uma definição religiosa, mas porém o Espiritismo é a nossa base de conhecimento, de desenvolvimento da mediunidade, e também a gente tem a Umbanda, porque muitos dos espíritos que se manifestam em solo brasileiro estão trabalhando e militando na Umbanda por falta de espaço em outros caminhos, por conta do nosso preconceito. Mas a gente tem essa base espiritualista. Então sejam bem-vindos à casa, tá? Obrigada. A gente vai falar dessa parte aqui das trevas que está muito ligada ao ser humano. Só que a gente, quando pensa em trevas, a gente pensa assim, né? Aquela figura que foi criada pelo catolicismo do diabo na Idade Média assusta, né? E era para assustar mesmo. Antigamente se tinha certeza que você morrendo ia para o inferno, porque era muito mais fácil você ir para o inferno do que você alcançar o céu. Hoje todo mundo acha que vai ser salvo, né? Então, o que acontece conosco hoje? A gente muitas vezes no caminho espiritual esquece de vasculhar um pouco aquilo que está dentro de nós, oculto. Quem são esses espíritos que estão desencarnados? Que conhecimentos eles tinham quanto homens? E o quanto que a massa de desencarnados pode estar influenciando na nossa vida hoje? Será que eles estão evoluídos? Será que eles ficam somente num lugar de sofrimento? Será que eles influenciam os pensamentos dos homens? Kardec vai dizer que sim, muito mais do que nós possamos imaginar. Só que, será que no mundo espiritual, principalmente nas zonas inferiores, existem casas, construções, laboratórios, estudo? O que vocês acham? Sim. Beleza. No plano superior, a gente sabe que tem, com tecnologias avançadíssimas a ponto de 20, 50, 30, até 100 anos à nossa frente. Só que as trevas também se atualizam. E é o que a gente vai aprender hoje. E aqui a gente vai descobrir quem são esses agentes das trevas, como se organizam e também como agem. Quem são? A gente vai ter esses carinhas aqui, ó. Esses são os chefes, são os dragões. Por que dragões, Bruno? Se eles têm aparência de dragões? Não. Dragões é um termo simbólico para que a gente possa entender espíritos elevadíssimos em conhecimento intelectual, porém de baixa moral, vindo de outros orbes que desceram à Terra, que foram expulsos e transmigrados para cá, porque já que eles estavam lá no planeta deles, foram responsáveis por catástrofes de planetas, de mundos, e vieram transmigrados para cá. Aqui, digamos assim, eles teriam quase que a mesma base do conhecimento do Cristo. Por que dragão? O dragão, simbolicamente, ele é um anfíbio que pode mergulhar na água, então ele domina a água. Mas ele também anda sobre a terra, ele tem um poder da concentração do elemento terra. E ele cospe fogo, ele domina o fogo e também voa. Ele tem os 4 elementos, simbolicamente, que ele consegue dominar. E o único cara que passou na terra e dominou tudo isso, quem foi? O Cristo, que andou sobre as águas, curou muita gente e também teve a questão das materializações, corpo luminoso e outras coisas. Então, os dragões, ele é o símbolo do conhecimento, mas porém eles não têm moralidade. E eles estão tentando a todo custo fazer com que a Terra não evolua e se atrase o quanto possível para que eles não sejam novamente expatriados para mundos mais inferiores. Por isso a gente está vendo a Terra como está. E Miguel e outros guardiões estão ali tentando fazer com que esses caras não influenciem tanto a humanidade.
Porém, a humanidade está passando pelo seu teste primordial. Nós estamos, de certa forma, sofrendo a nossa influência quanto maturidade. O ser humano está chegando na maturidade dele decidir o próprio destino. E os espíritos que estão lá estão apenas torcendo. Vamos lá, meu filho, a gente acredita em vocês. E aí, como a Simone falou, se nós não acreditarmos, as piores decisões nós vamos tomar. E a espiritualidade se preocupa não com o ser humano em si, principalmente os que a gente está recebendo ajuda de outros mundos, mas com o que a gente pode fazer com o planeta. Porque nós não somos a única espécie no planeta. Se só os humanos fossem acabar, beleza. Mas a gente pode levar um bioma inteiro, que seria muito prejudicial para outras colônias espirituais e outras moradas. Então nós temos os dragões, que são esses caras que detêm, digamos, o poder que seria um poder oculto, né? As potestades que o Cristo falava. Temos magos negros, que foram espíritos que, logo que reencarnaram, dominaram Atlântida, Lemúria, Egito, e tiveram uma grande soma de conhecimento, principalmente magístico, do poder mental, capaz de influenciar apenas com o poder da mente. E aí nós teríamos os chefes de legiões, que também teriam ali alguns espectros, e os chefes de legiões são também feiticeiros, alguns deles. E aí a gente vai falar um pouquinho rapidão do processo de magia. A magia surgiu lá atrás com a Lemúria e a Atlântida e floresceu até a parte do Egito. Era um conhecimento puro e mental. Naquela época, poucos espíritos reencarnados na Terra. Então era mais fácil de manipular os elementos através do pensamento. E eles descobriram algo. No contato com a matéria, né, os primeiros magos, o conhecimento se perdia e se vulgarizava. Então eles tinham um axioma que era muito interessante. Não se joga pérola aos porcos. Jesus vai utilizar mais tarde. Né? Por quê? Porque a gente tem um conhecimento espiritual e ele é valioso. Se eu não sei o que faço com esse conhecimento, de nada me serve. E eles iam nas ruas, escolhiam crianças com 7 anos para que eles pudessem aplicar a essa criança todo o conhecimento que eles sabiam de magia para que ele pudesse se tornar um futuro mago. Porém, quando os futuros magos estavam formados e eles iam para o mundo, alguns deles falhavam, porque eles tinham contato com os vícios, eles tinham contato com a necessidade de ter a questão do dinheiro, de ter que se alimentar, isso tudo gerava muitos problemas para eles. E aí eles que começaram a criar as escolas do conhecimento. E aí eles ficavam presos até se formarem e eram divertidos de tudo que poderiam para que pudessem desenvolver a sua espiritualidade e a sua mediunidade. Tá, Bruno, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Esses caras dominavam o que a gente não domina hoje, do poder da magia. Magia é força mental. Você não precisa de elementos materiais. Só que ela degenerou tanto que hoje a gente vai cair no fetichismo, onde você precisa de inúmeros elementos para agregar a sua fé, para você manipular uma energia que antigamente eles poderiam manipular com o pensamento. E aí cai na feitiçaria, que aí vem da parte do fetiche, e é onde precisa de elementos materiais. Por isso que tem os chefes de religiões, que muitos deles são feiticeiros. E temos cientistas. Aí, Bruno, por que entra cientistas? Imagina a gama de conhecimento de cientistas que desencarnaram, mas que não tinham um intelecto muito bom. O problema é a sua ciência era voltada para o mal. Os caras estavam exclusivamente trabalhando em projetos escusos, como por exemplo o surgimento da bomba atômica. Era uma força maravilhosa que a gente poderia utilizar para gerar energia limpa e a gente resolveu atirar em cidades e destruir. E ao mesmo tempo que a gente tem uma massa de pessoas desencarnando, muito ectoplasma na atmosfera psíquica do planeta, a gente vai ter novos problemas. Pessoas sem compromisso em contato com uma alta tecnologia. Nós somos crianças brincando com tecnologia. E se a criança não sabe o perigo que ela corre ao manipular uma faca, ela se corta. Então, basicamente, isso acontece com os cientistas. Muitos deles descompromissados, muitos ligados também à época do nazismo, desenvolvendo tecnologias, estão no submundo astral e trabalhando por novas tecnologias e que são materializadas no plano físico. E aí a gente vai ter os espectros. Simone já teve experiência com espectros. Vocês sabem o que é espectros aqui, algum de vocês? Espectros são espíritos que eles não detêm de uma forma meio que humana. Muita Sônia já assistiu Cavalo de Fogo. Vocês assistiram Cavalo de Fogo? Eu já. Tinha os espectros, lembra? Que esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Jabulim, A Jabulim chegava, ela chamava os espectros aquelas fumacinhas.
eles condensam aquela fumaça de tanta energia ruim que eles não conseguem agregar a célula deles mais. E aí fica aquele ser esvoaçado. Aquele ser esvoaçado, ele é alimentado por puro ódio, vingança, sentimentos extremamente baixos, a ponto de alguns sensitivos, nas fumaças que houve lá, né, do ataque do 11 de setembro, terem detectado algumas formas de espectros nas nuvens. E esses seres, eles são totalmente... pensamento é um espírito? Ele é um espírito. Alimentado pelas formas de pensamento e desequilíbrio. Eles não conseguem mais agregar as suas células. A forma dele é como se fosse um vulto, digamos assim, bem esvoaçado. Só que aonde eles passam, eles tocam no ser encarnado, desde que o ser encarnado vacile muito. Essas condições que eles colocam são totalmente tóxicas. E eles causam grande prejuízo ao médium, principalmente para o organismo físico. E aí a gente tem essa classe de espíritos. Normalmente esses caras não estão ligados no dia a dia conosco. Eles estão onde tem, por exemplo, ataques suicidas, onde eles vão causar um máximo de prejuízo. Naquele momento que as pessoas estão desencarnando em massa, eles conseguem pegar daqueles vitimados pelo ódio, do desespero, eles se alimentam daquela energia, de homens-bombas, de atentados, e eles sugam toda aquela energia. Esses são os espectros. E aí temos os feiticeiros que a gente já falou e os marginais do astral, ou quiumbas, como é conhecido na Umbanda. Bruno, quem são os marginais? São espíritos vândalos que desencarnam aqui, vitimados por gangues e que continuam com o mesmo pensamento. Muitos deles vão se agrupar por afinidades. Alguém aqui já teve sonho e que se viu em briga de gangue? Tirando pau, pedra, está no meio de guerras. No astral está acontecendo exatamente isso. E são os marginais que provocam. Só que esses marginais, eles são comandados principalmente pelos segundos, pelos magos. Os magos são tão inteligentes que dificilmente eles se mostram. Eles conseguem utilizar capa de invisibilidade. Não é detectado pelo médium clarividente na maioria das vezes. O médium muitas vezes sensitivo é que vai detectar esses caras no local. Quando eles sentem uma presença ou mal-estar, porque eles geram devido à baixa energia que eles expõem, o sensitivo ele consegue ter. Hoje, nos centros, os sensitivos só servem para passar mal. Ninguém entende o sensitivo. E aí eles precisam ser treinados para detectar esses caras. Então, quando o mago vem, dificilmente ele se mostra. E primeiro, para fazer um ataque, ele vai mandar os marginais. Pessoas que vão pegar ali a Aline, a Viviane, esqueci o nome, Andrei. E aí vão criar, digamos, intrigas, influenciar para brigas e separar o grupo, ocasionando o que a gente chama de assédio coletivo. Pode ser na tua casa, na tua instituição, dos governos, tudo isso muito bem estrategicamente manipulado. E eu coloquei essa nota aqui, ó. Isso aqui é da classificação de Kardec, em que ele vai falar da categoria dos espíritos. Tem os espíritos impuros. E esses caras aqui, a maioria deles estão na categoria de espíritos impuros, principalmente esses 4 primeiros. Dentro da escala espírita, os espíritos impuros ocupam o nível mais baixo da terceira ordem, representando os seres mais afastados da luz e da moral. Esses espíritos são fortemente inclinados ao mal e direcionam suas ações para prejudicar, desviar e atrasar o progresso dos outros. O mal para eles não é uma consequência, mas muitas vezes um objetivo em si. E aqui a gente tem a organização deles. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O que eu estou falando aqui é de organização. Isso aqui que eles fazem é uma estratégia de guerra, literalmente, para destruir aqueles que trabalham no bem. Por isso, se nós, à frente de trabalhadores do bem, não temos organização, compromisso, disciplina, a gente está lidando com seres inteligentíssimos, tu acha que eu vou cair? Certamente. Você acha que o trabalho não está vulnerável? Certamente. Se eu, quanto encarnado, não tiver com a minha mente aqui, principalmente voltada para a espiritualidade, para o trabalho dos espíritos que nos guiam, e confiar no trabalho deles, também fazer a minha parte, que é altamente necessário, eu vou cair na mão desses caras. Eles vão ter acesso fácil a mim. Tudo por conta do que a Simone falou, da questão interna. E aí, a organização. Os dragões estão nas zonas abissais, muito mais próximo ao núcleo da Terra. Zonas que dificilmente os encarnados conseguem acessar no momento de desdobramento do espírito de vocês. Para ir para lá vai ser muito difícil, e só se vocês serem muito vacilão, digamos assim. Dificilmente vocês vão chegar nessas zonas, porque precisa-se de permissão e acesso desses caras para te levarem lá. Encarnado não chega nessas zonas,
a não ser encarnados que vão acompanhados por trabalhos em missões, para detectar e escrever para os encarnados o que acontece nessas zonas. E aí temos cavernas, que a maioria de vocês vão conhecer. Não sei se vocês já tiveram contato com o livro da Ivone do Amaral Pereira, que é uma mega médica, eu gosto muito dela, dos trabalhos dela, que trabalhou ali no Memórias de um Suicida. Então eles vão falar muito das cavernas, que diversos espíritos se escondem nas cavernas. Mas também tem muitos magos que criam seus laboratórios em cavernas, em penhascos. Laboratórios têm números na espiritualidade inferior. E diga-se de passagem, muitos encarnados servem de cobaias cientistas para a extração de ectoplasma. A maioria deles inconsciente, mas muitos deles também conscientes, para que o trabalho e a energia que eles doam ali sejam para provocar o mal, para novas criações. E a gente vai entender mais tarde. Temos as cidadelas muito bem organizadas no plano inferior. Muitas vezes quando vocês sonham que vocês estão numa região muito ruim, onde vocês visitaram uma cidade feia, sem asfalto, só lama, vocês muitas vezes estão compactuados com seres que estão presos nessa vibração das cidadelas espirituais. E ali há uma organização. Ângelo Inácio narra no livro Legião, do Robson Pinheiro, uma passagem que ele estranhou muito. Ele chegou numa cidade totalmente organizada no plano inferior. E a gente tem aquele pensamento, né? Pô, mas o espírito inferior é todo desorganizado, não tem aquela coisa. Não, ele falou que tinha muita organização. Os chefes organizavam e tinha biblioteca, tinha centro de estudo, tinham técnicas avançadíssimas de hipnose. Eles colocavam pessoas que geriam marketing, aplicativos, e tudo isso ele vai detectando nessa visita. E ele pensa, se eu fosse falar isso nos livros, provavelmente os encarnados não iriam acreditar. Porque era muito organizado, não parecia a cidade comandada por espíritos inferiores, entre aspas. Eles tiveram uma vivência altamente intelectual. A única coisa que eles não têm é a moral de se trabalhar e se converter no bem. Mas grande parte deles estão influenciando essa parte. E temos os vales. Vales, na verdade, vai muito ali com bolsões de espíritos. Vale do sexo, dos drogaditos, tem o Vale dos Suicidas, que ficou muito famoso com André Luiz. E temos inúmeros outros vales que a gente vai ter que influenciam. Muitas vezes, quando médios compactam com a sua energia a esses vales, eles têm muitas tendências. A gente tem pessoas que tiveram diversos sonhos aí pornô, digamos, né? Sonhos eróticos. Pessoas que estão ligadas a espíritos por conta dos seus desequilíbrios aos vales do sexo. E esses espíritos muitas vezes vêm te buscar durante o período da noite e te levam para essas regiões. Aí você passa diversas horas lá, dormindo, acordou 8, 9 horas, desgastado, totalmente sem energia, corpo todo dolorido e não sabe o que aconteceu. Absorveu energia e foi a noite toda vampirizado. E também tem a questão dos botecos, vales de beberrões no astral, em que você vai para lá e bebe junto com os caras. Cassinos, jogos, existe, Bruno? Existe. E o que mais? Tem jogo do Tigrinho lá, Bruno? Oi? Tem jogo do Tigrinho lá? Dificilmente ainda, mas tem uma situação que falar, ó. E tem a questão dos cemitérios. Nos cemitérios é uma parte interessante. O que acontece nos cemitérios? Cemitérios tem muitos espíritos ainda apegados à matéria, muitos espíritos apegados à matéria. Quando nós desencarnamos, nós vamos estudar uma energia chamada ectoplasma, semimaterial, que é uma parte etérica, que é muito necessário aos espíritos para que eles tenham a sensação de se sentir vivo novamente, de ter prazeres materiais e sensações. Eles conseguem através dessa energia. Por isso que muitos deles eles vão ao cemitério pegar essas energias de recém-desencarnados. E existem aqueles que nós vamos chamar de guardiões caveiras ou exu caveiras, trabalhando dentro dos cemitérios. Para quê? Para evitar que espíritos de feiticeiros, magos, possam ir até essas catacumbas ali que desceram novos corpos e se utilizar dessas energias para fazer mal aos encarnados. Bruno, para que serve o ectoplasma? Já explico para vocês. Então, enquanto a gente estava com o corpo cheio de vitalidade, aquele corpo desceu e, a depender do tipo de morte, eles vão com sede pegar aquelas energias. Por isso os guardiões não só se utilizam da sua aparência robusta, muitos não são bonitos, porque eles precisam combater espíritos extremamente delinquentes e maus. Então a gente vai ter uma classe de espíritos chamada Exu Caveiras, e tem o seu Tata Caveira, que normalmente é o chefe que coordena, onde eles estão militando
com esses espíritos, resguardando corpos e também evitando roubo de ectoplasma de corpos recém-desencarnados. Pega, por exemplo, um suicida. Acabei de me suicidar. Nós temos um corpo chamado corpo etérico. Ele é a nossa caderneta de poupança energética. O que quer dizer? Ele que vai ditar quantos anos eu vou viver conforme a minha vitalidade. O cara ia viver até os 30. Aos 20, ele desencarnou através do suicídio. Ele tinha 10 anos de vitalidade. E esses 10 anos vai ficar ali, aquela energia fluindo ainda presa ao corpo. Sabe quando, fulano morreu, abriu, o caixão ainda estava conservado por conta de toda a vitalidade que estava ali, ainda preso às células. E esses caras, sabendo disso, vão até lá e atacam. Então nós teremos a proteção dos Exus Caveiras exatamente para proteger esses caras aí. E dentro dos cemitérios existem muitos trabalhos, mas existem também outros espíritos que estão altamente apegados à matéria, com muitos vícios e corrupções, que eles ficam presos à matéria. E eles sentem todas as situações de larvas devorando, comendo seus órgãos, sente aquele fedor, né, da carne em decomposição. É um cenário horrível. Porém, nós temos esses caras aí que são os magos, temos os feiticeiros, que pegam esses caras e levam para acoplar em encarnados. E esses encarnados vão manifestar doenças e sensações do seu corpo físico, porque ele ainda está preso à matéria semimaterial, lembra que eu falei? E o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a sentir reações, vai sentir dores, vai ao médico e não detecta nada. Por quê? Porque é uma questão espiritual, devido à sensibilidade dele. Um espírito sofredor foi colocado ali por algum espírito mais inteligente e ele não detecta nada. Aí você vai fazer exame para um monte de coisa, para a cabeça, para a cabeça, faz um check-up e não detecta nada, que é espiritual. E por que conseguiu acoplar, Bruno? Aí tem outras causas que a gente vai explicar. Alguma pergunta até agora? Esse teu material a gente pode ter acesso depois? Vai ficar gravado. Aí, ó, como agem, né? Aqui é um capítulo à parte. Aqui nós, do núcleo, nós nos preparamos para enfrentar diversos espíritos. Nós tivemos muitas comunicações de espíritos trevosos e tivemos muitos combates também com magos negros, entre outros. Mas para que a tua equipe espiritual possa combater determinadas classes de espíritos, é necessário que a equipe também tenha uma certa experiência e que tenha algum espírito à frente que possa manipular essas energias, senão você não vai. E o que vai acontecer? Nós temos as obsessões simples. Vocês sabem o que são obsessões simples? Sim. Diga lá, Mi. Sim. As obsessões simples são a influência de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Muitas vezes o espírito às vezes nem sabe que está desencarnado, mas influencia. Exemplo, não vou usar a Simone, vou usar vocês aí. Vou pegar o Fábio aqui, sempre eu pego o Fábio para chavão. Fábio tem uma esposa, a esposa do Fábio desencarna, a caminho do trabalho, não viu o carro, pô. E aí o Fábio fica desesperado e tudo, sabe da notícia, só que ela desencarnou de uma forma repentina, rápido. Ela só sente alguma coisa, acorda depois, está no plano material, vai para o trabalho dela, continua na jornada que estava indo, fala com todo mundo no trabalho, ninguém responde, não entende o que está acontecendo, fica desesperada, volta para casa, chega lá, não consegue abrir a porta, porque o pensamento dela está ligado à matéria, espera alguém chegar, vê o Fábio, e ela fica naquele momento perturbada. O que está acontecendo? Ninguém me fala comigo, ninguém me responde, não consegue detectar que está desencarnada. Aí ela gosta muito do Fábio, ela vai ficar perto do Fábio e começa, eu estou aqui, me ouve, me ajuda, Fábio, me ajuda. E aí o Fábio começa a sentir uma agonia. Tem alguma coisa, ele consegue perceber um medo, desespero, e essas coisas começam a afetar o Fábio. Durante a noite ele sente a presença de alguém, deitar na cama, ele começa a sentir uma dor nas pernas, porque, digamos, ela foi atingida nas pernas, quebrou as pernas, ele começa a ficar com a perna fraca, dado a ligação que ele tinha com a esposa, ele vai sentindo essas sensações. É uma obsessão porque ela quer? Não, porque ela não queria fazer mal a quem ela ama, só que ela não sabe que está desencarnada e é esse tipo de obsessão. Isso é o tipo de obsessão simples que a gente chama, a influência de um desencarnado sobre um encarnado. Só que a obsessão ocorre também do encarnado para o desencarnado e do encarnado para o encarnado.
que é a mais grave, que é o obsessor que a gente dorme do lado, né, Simone? Por que que os espíritos não orientaram essa recém-desencarnada? Existem alguns fatores para eles não terem acesso ainda à recém-desencarnada. Além do conhecimento que talvez ela não possuía da sua morte ser muito repentina, ou há também o caso em que ela pode não estar suscetível porque ela acredita piamente estar no mundo material. E também ela pode ser um instrumento para que o Fábio procure uma ajuda espiritual e chegue até um local. E aquele momento de fragilidade, eles usam para auxiliar o Fábio e auxiliar a ela também no futuro. Como muitos casos chegam nas casas espíritas e chegam aqui no núcleo também. Respondi a sua pergunta? Obsessão. Entenderam a obsessão simples? Deixa eu só falar da obsessão complexa rapidinho, tá? O que são obsessões complexas e por que elas estão em alta hoje? Lembra que eu falei que as trevas se atualizaram? Imagina vocês desenvolverem tecnologia e eu não estar presente. Eu quero fazer mal ao Carlos e quero saber por onde ele anda. Cara, eu falei com um cientista ali, coloca um chip no Carlos. Agora eu já sei, meu amigo. Vou ver onde ele anda, pego dados e informações ou coloco implantes de aparelhos parasitas. Já ouviram falar? Coisa nova, né? Implantes de aparelho parasita, o que vai ser? Eles conseguem detectar e fabricar no astral alguns núcleos de cientistas que produzem em troca energética de ectoplasma de encarnados ou de voluntários para os seus laboratórios. E aí eu tenho muito ódio da dona Sandra, preciso prejudicar a Sandra, mas eu sei que ela anda com uma equipe espiritual que não me deixa aproximar. Só que durante a noite ela baixa o padrão vibratório porque brigou com o Osimir. É hoje que eu vou pegar a Sandra. No momento que ela sair do corpo, eu pego um aparelhozinho, coloco no sistema nervoso central e manipulo não só a sua estrutura do organismo, já mexendo com a parte do sistema nervoso central, mas também, principalmente, com a consciência dela. Pensamentos involuntários, posturas, por exemplo, eu tenho um desequilíbrio na zona sexual. Coloco lá um aparelho no chakra básico e vai aumentar aquela intensidade, fazendo que futuramente ela possa ter o casamento dela violado por uma outra situação de um desencontro com alguém que não estava no caminho dela, mas que devido àquela força que ela tem e necessidade de fazer sexo, levou a isso. Então eles têm inúmeros aparelhos para diversas situações. Isso é o que a gente chama de obsessões complexas. E pasmem, nem todos os espíritos conseguem retirar esses aparelhos de forma simples. Eles colocam com tanta perspicácia, a depender do vacilo que nós damos a eles, que algumas partes vão atingir. Aqui é uma questão de corpos astrais. Eu vou sintetizar em 3. Corpo astral, corpo etérico, astral e mental. Muitos atingem o mental, que é o corpo, que é um pouquinho mais difícil, mas que é a sede da consciência. Ou eles colocam no teu astral. E aí, ele vai ficar também, às vezes, no semimaterial para prejudicar a tua saúde, que é o corpo etérico. Então, atualizando, pegando desses corpos, alguns espíritos precisam de outra tecnologia que seja mais avançada que essa que desenvolveram para poder retirar isso. Mas espíritos bons, né? Espíritos bons, espíritos da tua equipe. Quando eles não conseguem, eles vão chamar algum técnico astral para poder resolver a situação. E às vezes leva tempo. E eles também se utilizam de ovoides. O que são os ovoides? Vocês já estudaram sobre ovoides? Essa forma que vocês têm aqui, ela só está aqui porque o meu corpo astral, que é o meu modelo organizador biológico, ele conseguiu plasmar essas células aqui e ele dá o formato a isso. Quando eu desencarnar, eu vou ter essa mesma forma de Bruno. Com algum conhecimento adquirido no mundo espiritual, eu posso me utilizar da encarnação passada, porque o meu corpo espiritual, o astral, ele é meio que plástico. Eu posso mudar ele conforme o meu pensamento. E o que acontece? Nesse momento em que a gente é colocado os ovoides, eles normalmente colocam no corpo astral e pode colocar ali espíritos que perderam a forma física, o que a gente vai estudar mais tarde como segunda morte. André Luiz e Ranieri vão falar muito sobre a questão dessa segunda morte, a perda do corpo espiritual, do corpo astral. Mas para atingir esse patamar, leva-se um bom tempo, porque são espíritos que acumularam muito ódio,
faliram em muitas encarnações, não conseguiram de forma nenhuma perdoar, e devido a isso eles degeneraram essa forma física, arrastando-se por anos em ódios. E aí eles ficam envolvidos do tamanho de um cérebro físico que vocês conhecem, só que totalmente gosmentos, e eles, aonde são colocados ou aonde são achados ovoides, que são espíritos altamente malignos, que vão colocar em alguns ambientes, em casas espíritas e em pessoas, eles conseguem, digamos, provocar o câncer numa pessoa rapidamente, degenerar e desvitalizar a pessoa em instantes. Normalmente pessoas que estão com ovoides são problemas muito sérios, grande parte deles ligado à questão sexual também, muito, e principalmente pessoas que, por exemplo, mulheres que provocaram aborto e continuaram praticando o ato, alguns espíritos, por ódio de serem rejeitados, às vezes acabam contratando pessoas especializadas, espíritos especializados para adicionarem seus ovoides em suas aulas, no seu corpo astral. E vai manifestar doenças físicas de difícil diagnóstico e complexas. Por isso que a gente chama de obsessões complexas. É utilizado magia e também é utilizado tecnologia. Aí a gente tem a questão dos implantes que eu já falei, que eles utilizam para monitorar vocês, pegarem informações. Tem os clones astrais, que é mais complicado ainda. Bruno, que diabo é clone? Vocês sabem o que é clone, né? Aqui no plano físico, é a cópia de uma outra pessoa. Só que o clone, nós estamos envolvidos, para explicar para vocês, num éter, mergulhados em uma semimatéria, que ela, conforme o meu pensamento, ela é capaz de criar formas. Quando tem um agrupamento de pessoas como nós estamos fazendo aqui, e os pensamentos, eles são elevados, são de estudo, são de coisas maravilhosas, a gente consegue fazer com que essas energias estruturem-se uma egrégora, aquilo que protege, em grego e liguriano, né, aquilo que protege, uma egrégora energética, que a espiritualidade se utiliza, a espiritualidade do bem, para tratamentos e para a proteção dos médios encarnados, para tratamentos de espíritos. Igualmente, quando nós estamos num local muito tóxico, com muitos palavrões, com o uso de drogas, em ambientes totalmente ruins e negativos, a gente vai ter ali egrégoras, eu não gosto de falar esse nome porque não dá o nome, mas campos energéticos negativos, e que esses campos, eles são utilizados por quem, digamos assim, está com uma baixa frequência, e também normalmente os espíritos do mal, eles vão acabar se utilizando dessas energias para te manipular e desgastar a tua energia, fazer algum tipo de influência mais facilmente. Então a gente muitas vezes vibra nesse padrão desses ambientes. E o que vai acontecer? No momento em que eu estou pensando numa situação muito ruim e negativa, seja para tudo, pensamento de sexo, drogas, bebidas, cigarro, o ódio mesmo violento que eu sinto de alguém, e esse éter que eu estou envolvido, ele começa a fabricar formas. Essas formas de pensamentos que eu tenho, que podem ser pensamentos elevados, sutis ou baixos, de baixa vibração, eles criam formas. Aranhas, centopeias, cobras, diversas formas. E os cientistas, junto com os magos, começaram a absorver na percepção do dia a dia que nós temos alguns núcleos ou ninhos, que a gente poderia falar, de formas de pensamentos. Eu não gosto de fulano de tal, odeio esse cara. E aí o Carlos está passando, tá com ódio da mulher dele, também aconteceu uma situação ruim. Aí essas formas vão se condensando, vão tomando formas e vão ganhando vida. E esses pensamentos, eles se associam a outros pensamentos, vão se unindo, ganhando uma forma, a ponto de terem formas, pensamentos, navegando por aí de ódio, que se chegar numa cidade, há crimes violentos e outras coisas mais. E essas formas têm uma vida, digamos assim, temporária. Só que os caras conseguiram condensar essas formas e colocarem ovoides dentro. Exemplo, como assim eu vou criar um clone? Digamos um cara que é viciado em pornografia. Ele está lá constantemente, ele vai para o banheiro pensando nas mulheres lá, ou mulheres pensando em homens. No momento que ele está toda vez repetindo esse mesmo ato, lá no banheiro dele, ele vai criando e modelando uma mulher astral pela forma pensamento.
essa mulher astral ganha vida e o alimenta constantemente. Só que essa forma que ganha vida vai se conectar a outros desequilibrados sexualmente. Vai ganhando mais forma e mais vida. Chega um momento que os magos vão pegar esses caras aí, essas formas, capturam elas, dado o seu poder mental, e vão adestrar ovoides com os seus comandos e colocar como se fosse no cérebro físico. Esses caras foram detectados em centros espíritas e templos umbandistas pelo trabalho que eles desempenham. E a principal sensação que se tem dos médios é que, na hora da incorporação, eles detectam a energia que está presente no ambiente, é uma energia fria, morta, sem sentimento. Não consegue passar nada. E esses clones, alguns são hipnotizados para aprender sobre Bezerra de Menezes, terem a lição do evangelho que vocês imaginam, falar de forma muito sábia, e tudo para enganar os médiuns. Muitas vezes, aquelas pessoas que têm a ambição de ser médium, de ver, de falar e de ouvir, o que vai acontecer com elas? É uma ótima arma, porque o que me alimenta, na verdade, é minha vaidade, minha ânsia, meu desejo de ser médium. Eu quero ter meu guia. Eu quero ser um médium como Chico Xavier. Eu me conecto a espíritos que não são, entre aspas, espíritos, mas clones, para prejudicar um grupo. De repente, a dona Sandra é uma excelente médium, está ali com a sua clarividência, está no momento da mesa mediúnica vendo tudo o que acontece, e de repente despontou a minha espiritualidade, eu começo a falar que estou vendo tal coisa. Tudo sugestionado por um clone, para atrapalhar os serviços que são desempenhados pelos trabalhadores do bem. Isso tem acontecido em muitas e muitas casas e dificilmente alguns conseguem detectar. Por isso que o estudo é necessário. Alguma pergunta? O clone seria a mesma coisa que o espectro? Não. Não. O espectro, ele se alimenta de... É um espírito É um espírito mesmo. que alimentou muito ódio, que ele não consegue mais agregar as suas células físicas, por isso parece muito esvoaçado, e se alimenta da energia de grandes catástrofes, Perde a onde há forma, desencarnados, onde há muitos desencarnados com desespero, digamos assim, com um desejo de morte, vingança, onde há massacres, os espectros estão envolvidos. Ataques a governos. Aqui é a forma como eles agem. Nós temos aqui a questão do ataque a governos. Eles agem em nível nacional. A forma das trevas é tentar atrasar o planeta o máximo possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atacar quem principalmente? Os principais governantes, para que eles tomem as piores decisões possíveis para acabar com a ecologia do planeta, para prejudicar em massa. E o que acontece? Um governante tomando uma má ação que prejudique uma população, uma comunidade, a comunidade fica revoltada, mais pensamentos são emitidos, ódio e tudo vai para o ar, plano perfeito. E esses caras estão envolvidos em muitas corporações grandes também. E ataques a instituições, que podem ser instituições religiosas ou não. E esses ataques vão acontecer de forma coletiva. Dá uma olhada se a Anne já chegou, por favor. Okay. A Anne. Se isso vai acontecer de forma coletiva, e a maioria das casas e templos espiritualistas, umbandistas, candomblecistas, pessoas que lidam com a mediunidade, não conseguem acordar para isso, a grande maioria. Hoje há muitos estudos e muitas ferramentas que a gente pode se utilizar para isso, né? Para detectar esses caras. E a gente vai falar de assédios. Bruno, me responde uma questão. Esses clones, assim, são capazes, eles não, né? Os que manipulam, de ocupar o lugar de um encarnado, exemplo, tipo... Não, esse aí seria o caso de um agênere. Imagina. Pede para essa mulher ver como é que está a situação lá do almoço, tá? Seria a questão de um agênere. O que seria um agênere conforme Kardec coloca? É um espírito capaz de se materializar e de se alimentar das energias do plano, das energias dos encarnados para que possa se condensar. A ponto se um espírito estivesse aqui materializado, eu só perceberia ele na hora que ele sumisse na minha frente repentinamente. Eu poderia tocar, conversar com ele sem perceber que seria um espírito, a não ser quando ele sumisse. Esse é o agênere. E segundo Robson Pinheiro, existe alguns agêneres materializados no plano físico, que estariam justamente próximo a grandes potências mundiais. Bruno,
Sobre o que o senhor falou sobre ataque a instituições. Quando tem uma religião que ataca a outra, uma igreja que ataca um centro de Umbanda, por exemplo, que a gente vê, em nome do Deus dele superior, digamos assim. Esse aí, seria no caso do espírito aí, ou essa presença das trevas na igreja? Sim. Por quê? Porque eu preciso saber quem é o pastor que está encarnado ali, qual a mensagem que ele está transmitindo e se ele transmite ódio através das suas palavras e das suas interpretações. E ele pode estar sendo assessorado por alguém muito ignorante que manipula conforme as suas tendências, porque nós somos humanos e quem está à frente da instituição é um ser humano, tendencioso. Eu posso ser o pastor mais famoso do mundo, só que eu tenho o meu lado humano, que são as trevas e a luz. Se eu renego as trevas, digamos assim, e só apresento a luz, tem alguma coisa errada. Porque grande parte dos padres, pastores, às vezes, principalmente padres atualmente, eles estão tendo depressão. O padre Marcelo Rossi, né, temos o Fábio de Mello, tem alguns pastores aí também que passaram por situações, o Cláudio Duarte, eu gosto muito dele. Mas por que esses caras acabam desenvolvendo uma depressão? Devido à fama que eles têm. Porque quando você atinge muita fama, você está à frente de um agrupamento, você tem que tomar posturas que muitas vezes não condizem ainda com a sua capacidade. Você acaba não sendo você quer ser o que os outros acham que você é. E por renegar essa parte, eu vou entrar em depressão porque eu preciso estar à frente, eu não posso errar. E o erro faz parte da condição humana para que a gente possa aprender. Então, Chico Xavier, Divaldo Franco, que faleceu recente. A caminha, tá? Divaldo Franco, que esteve à frente, esses caras foram humanos. Só que eles tiveram todo um suporte espiritual. E não renegaram a sua parte humana. Aliás, compreenderam e trabalharam essa parte, principalmente dos defeitos. Você já, digamos assim, quem quer ser médium acha que é fácil, muitas vezes você acordar de madrugada, olha, precisa fazer uma vibração para fulano. Aqui, Simone, Deus o livre, aconteceu muito isso. Então, às vezes, você está fazendo trabalho por gente que está errando, gente que está vacilando, que não quer nada. Mas que você precisa estar fazendo uma proteção, alguma coisa para a pessoa, para que ela possa estar sendo amparada. Então, é uma condição que muitas vezes é influenciada por algum agente externo. E aqui, a gente tem como agem. Desenvolvimento de tecnologias, isso aqui a gente já falou dos cientistas com seus laboratórios. Materialização de suas criações. Muito do que a gente tem hoje que é pernicioso, incluindo drogas, como eu vou colocar aqui para vocês, drogas virtuais e drogas físicas, medicamentos e outras coisas são feitas no astral inferior e materializado através de agentes encarnados que compactuam com esses caras. Bruno, como assim compactuam com eles? Agentes de farmácia descompromissados com o bem, com a ética, que vão compactuar com esses caras, muitas vezes durante o sono, levados para esses laboratórios, pegando todas as informações, eles materializam. E outra forma também que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver se eu coloquei aqui, preparam o reencarne de seus escolhidos. Muitos desses caras aí, não é só a espiritualidade superior, que quando você desencarna, eles vão lá, vão te ajudar, né, na cidade espiritual, vão programar a sua reencarnação. Não é só eles que detêm essa tecnologia. No astral inferior, eles preparam os caras durante séculos, ele vai ser treinado para ocupar algum cargo político ou mesmo estar à frente de uma instituição. E vão dotar esse cara de algumas faculdades para que ele chame a atenção e possa ser um representante das trevas encarnado. E eles vão reencarnar para esses caras, vendo quem tem afinidade com eles e quem tem poder para dar para esses caras para que eles possam ser manifestados. Assim vai surgir o que a gente chama do anticristo, né? Conforme o Cristo também fala. E aí temos... Desculpa, Bruno, eu acho que as ondas inferiores que reencarnam seus escolhidos, pode ser que esteja entre eles as pessoas que são consideradas psicopatas, né? Porque são pessoas que têm a parte de sua empatia desligada, né? Ela não tem empatia, né, pelo outro. Então eu intuo... Ao contrário, amigo, eu vou te interromper aí porque quando você quer estrategicamente destruir alguém, você vai aparecer com as melhores formas possíveis. Você vai ser o carazinho legal, você vai agir de uma forma caridosa com todo mundo, mas às escuras você vai mostrar quem você é.
Então existe muita gente com uma boa face que a gente admira, mas que as escuras é um outro nível, porque é uma estratégia das trevas, enganar, persuadir. E tu vê diversos absurdos que as pessoas compram, diversas situações que tu vê por aí nos meios, que eu não vou citar aqui, mas a gente conhece muita gente que está coordenando instituições aí diversas, que fala, cara, como é que o cara não consegue ver o absurdo que é provocado por essa fala que ele está fazendo? E as pessoas estão totalmente cegas, porque existe aqui, ó, a hipnose coletiva. Aí o que eu quero dizer para vocês, para fazer um pequeno resumo? Mas os psicopatas, eles são carismáticos, eles são dissimulados. Eles são Exato. dissimulados, eles dissimulam. Dá a impressão que eles estão com empatia com aquela causa, com aquela pessoa, mas eles não têm essa empatia, eles só estão fingindo. Mas eles conseguem enganar as pessoas. Aí por trás, eles causam uma série de destruição, né? Isso. Olha, tem muitos assim, cara, tem muitos assim. Mas aí o que eu queria dizer para vocês, fazendo esse pequeno resumo com a colaboração do Fábio. Vocês perceberam como as trevas se organizam até aqui? O quanto que eles são inteligentes e eles vão estudar e analisar as instituições, quem está à frente das organizações. E olha só, eles comandam governos e guerras, influenciando através do reencarne dos seus escolhidos, quase em implementação de uma nova ordem mundial que a gente vai tratar já já. E eles estão à frente de corporações, igrejas e templos religiosos. Bruno, eu acho isso aqui absurdo, não concordo com isso. Digamos assim, vocês acham que eu sou bom em oratória? Sim. Existem muitos outros melhores que eu aí. E esses caras estão desencarnados. Teve gente que desencarnou que conhecia aí a Bíblia à torta e à direita. Gente que desencarnou que conhecia o Evangelho maravilhosamente bem. E esse cara, se ele quiser te destruir, ele vai num grupo, vai falando palavras bonitas e lindas. Por isso que Kardec falou, não se encante com as palavras. Veja o conteúdo da mensagem e absorva lá o conteúdo da mensagem. Tem muito espírito sábio que ele vai enganar grupos mediúnicos desde que os agrupamentos que são feitos pelos colaboradores vacilem muito. E a gente vai falar depois dos vacilos para que isso ocorra. Peraí, rapidinho, só para finalizar aqui. E aí a gente tem as drogas virtuais que eu vou falar adiante e drogas físicas. E a hipnose coletiva e centros de comunicação. Hoje a gente está sendo manipulado por uma ferramenta chamada celular. Mas imagina a gente no poder para te manipular através do jornalismo, conferindo notícias que você consegue captar. Qual a principal forma de ibope de um jornal? O escândalo. Sempre que há escândalo ou coisas ruins, está todo mundo alvoroçado por ver isso. Eles são especialistas nessa manipulação. Por isso se compra, se vende, por isso se mata. Por isso alguns governantes são eleitos, outros rebaixam, porque a mídia é que manipula e que toca o mundo. Isso é um poder que esses caras controlam. Então, hoje com o aparelho celular você pode ter conteúdos belíssimos, pode aprender bastante, mas também você pode denegrir a sua imagem e se rebaixar bastante. Por quê? Porque tem gente que vai sensualizar na frente de uma câmera, tem gente que vai se expor, né, às suas opiniões, e às vezes passa por ridículo devido às suas opiniões. Tem gente que vai pegar conteúdos maliciosos, principalmente as crianças mais jovens. Então tem muita coisa que a gente está perdendo para as trevas. Os caras agem de uma forma tão sutil que quanto mais você achar que você não é controlado pelas trevas, é isso que eles querem. As trevas não me manipulam. Eu frequento centro espírita. Eu estudo Kardec. Ótimo. Continue estudando. Mas será que o teu estudo, será que as tuas posturas diante da tua realidade, elas são condizentes com aquilo que você tem aprendido? Não é? Então, além disso, tem a nossa dissimulação, na maioria das vezes. Nós, quanto encarnados e médios, enquanto estamos aqui à frente de um trabalho, como eu falei dos padres que estavam com depressão, eu também quero parecer bom. E aí lembra aquela frase que Jesus disse, aquele novo rebento que chegou com ele, né? Bom mestre, que faço eu para ter a vida eterna? Bom, porque me chamas bom? Bom só o Pai que está nos céus. E aí ele pega e vai concluir assim, mas mestre, eu queria te seguir, o que eu posso fazer? Vá, vende tudo que tem e dá aos pobres e terrestre tesouro no céu.
né, que ele estava falando que ele tinha praticado a lei já para Jesus desde que ele era moço e agora ele queria ser perfeito. E Jesus, né, diz para ele: quer ser perfeito? Vá, vende tudo que tens e dá aos pobres, terás o tesouro no céu. Ele se recusa, porque ele só queria parecer, e muitos de nós somos aí. Nós só queremos parecer, nós não somos. E aí, o que a gente vem trazer, eu já falei isso aqui outras vezes, é a questão da autenticidade. Quem você é de verdade, se reconhecer e trabalhar também nas suas imperfeições. Pode falar, amigo. Estava falando aí, né, que eu lembrei aqui de uma passagem evangélica que Jesus profere 7 ais, né? E um dos 7 ais ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto de longas preces querem abocanhar o judeus das vidas. Ou seja, ele faz uma prece linda, maravilhosa, mas a intenção da prece outros 500. a intenção, né? Que todo mundo lá acha bonito, maravilhoso, mas a intenção dele é ganhar alguma coisa material. E aí, qual que é a ideia das trevas? A ideia é criar um mundo onde possam estar tão envolvidos na matéria que os principais sentimentos humanos desapareçam e, em relação à espiritualidade, ela seja totalmente esquecida. Aí eu coloquei essa figura aqui: pessoas que estão vivendo hoje no mundo virtual, no metaverso, e a cada dia a tecnologia vem avançando mais e a gente se distancia. Imagina assim uma situação: você está aqui no teu celular vendo alguma coisa interessante, vendo um joguinho, e aí a espiritualidade quer te fazer um chamado. Está aqui o teu mentor tentando contato contigo e não consegue, porque você está tão focado que ele não consegue ter acesso à tua mente. Aí ele precisa encontrar outro. E a espiritualidade está muito preocupada com o que vem acontecendo, porque nós lançamos essa tecnologia que é nova para nós ainda. Agora a gente está colhendo as consequências dela para talvez mais tarde a gente começar a ter um equilíbrio sobre o uso da tecnologia em nossas vidas. Então, a gente vai passar ainda por muito perrengue para que a gente se adapte a essa realidade com o mundo virtual. E qual é a finalidade? Atrasar o quanto possível o estágio de regeneração da Terra. Para eles é um dever fazer com que a Terra estacione no avanço planetário, porque eles não querem de novo serem expatriados para uma nova casa planetária, onde vão ter que recomeçar todo o trabalho deles novamente. Espíritos que estão há milênios falindo em suas reencarnações. E a gente está passando por um processo que pode acabar num grande colapso, e esse colapso chegou, amigo. Eu vou encerrar aqui para a gente fazer o almoço e a gente volta depois do almoço, porque eu estou vendo que vocês estão cansados. Eu quero vocês bem, beleza? Só não quero vocês dormindo depois do almoço. Mas até aí, tá bacana?